o seu passado. E você só ama aquilo que você conhece. Se você não conhece a história, você não ama. Morreu ontem um dos maiores historiadores do Pará. Carlos Roque morreu no início da tarde de parada cardiorrespiratória. O corpo foi velado durante toda a noite no Salão Nobre da Academia Paraense de Letras. Carlos Roque foi vítima de uma parada cardiorrespiratória ontem de manhã, minutos depois de participar de uma reportagem da TV Liberal. Ele era cardíaco e tinha 2 pontes de safena. O velório na Academia Paraense de Letras reuniu familiares e amigos. Nas expressões de tristeza, muitos pareciam não acreditar na perda. Ele realmente era o grande historiador da cidade de Belém. Muito amor, com muito rigor, com muito cuidado na sua qualidade jornalística, de escritor voltado para as coisas da terra, da sua região, que ele amava de uma maneira extraordinária. Ele amava Belém de maneira total, vital. E a ironia da história é que ele morre 2 dias antes da cidade aniversariar. A cidade faz 384 sem a presença de um dos seus filhos mais extremados, Carlos Alberto Roque. Sem dúvida, uma grande perda. O Carlos Roque era, além de um amigo pessoal, o colaborador da Casa da Cultura no Estado. Recentemente publicamos o último livro dele, o primeiro tomo, sobre Magalhães Barata. De qualquer modo, fica o trabalho do Roque, fica o seu entusiasmo como exemplo pelas coisas do Pará, pela história do Pará, a sua paixão pelo Antônio Lemos, o seu vivo interesse pelo período do baratismo no Pará. Em síntese, um paraense ilustre que viveu, acreditou, publicou, pesquisou, lutou pelas coisas da nossa terra, da nossa gente. Carlos Roque faleceu deixando para trás um dos seus maiores sonhos, ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele foi eleito em dezembro do ano passado e assumiria nos próximos meses. Historiador, jornalista, escritor. Esse era Carlos Roque, que tinha mais de 15 obras publicadas. Graças ao trabalho dele, pudemos conhecer e entender melhor a nossa história. Ontem, poucas horas antes de morrer, ele fazia o que mais gostava, um passeio pela história do Pará, e deu a última entrevista à TV Liberal. Carlos Alberto Roque nasceu em abril de 1938. Começou a trabalhar como jornalista no Rio de Janeiro. De volta a Belém em 60, trabalhou na Folha do Norte, na Folha Vespertina, na província do Pará. Foi colaborador de O Liberal e do Diário do Pará. Roque foi presidente da Paratur. Em 86, instalou o Museu do Sírio e idealizou a Romaria Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré. Ele era membro da Academia Paraense de Letras e planejou homenagens aos cabanos, que até ganharam o memorial na entrada de Belém. O apartamento onde vivia, na Brás de Aguiar, era também um local de trabalho. Trabalho que resultou em mais de 15 obras. Entre elas, as enciclopédias da Amazônia e os livros que resgatam a história dos municípios paraenses, a Revolução Cabana e a administração de Antônio Lemos. Carlos Roque também foi um grande estudioso da vida de Magalhães Barata e lançou no ano passado o primeiro volume dessa pesquisa. O segundo está para ser publicado. E foi falando da nossa história, lembrando os primeiros tempos de Belém, que Carlos Roque passou as últimas horas de sua vida. Ele acompanhava o repórter Ronaldo Pena, da TV Liberal, em uma reportagem sobre o aniversário de Belém, comemorado amanhã. Passaram pelo Ver-o-Peso, Forte do Castelo, Largo da Sé, Palácio Antônio Lemos. Roque falou dos primeiros problemas da cidade. Criticou a falta de memória dos paraenses, mas mostrou esperança nas novas gerações. Fazer a nova população, a pessoa que está se formando agora, conhecer a sua cidade. Eu volto a repetir, só se ama aquilo que se conhece. Depois da entrevista, ele foi a este bar que frequentava sempre. Aqui ficaram os óculos, o cartão telefônico comemorativo ao aniversário de Belém e um saco de pupunhas compradas para a neta. A cadeira estava no exato lugar onde morreu Carlos Roque. Amanhã, no aniversário da cidade, Belém tem um motivo a menos para comemorar. O corpo do historiador Carlos Roque vai ser enterrado hoje, 10h30 da manhã, no cemitério Recanto da Saudade.
Morre o historiador Carlos Roque, um dos maiores pesquisadores da história do Pará. Roque teve parada cardiorrespiratória. O corpo foi velado na Academia Paraense de Letras. Carlos Roque foi vítima de uma parada cardiorrespiratória ontem de manhã, minutos depois de participar de uma reportagem da TV Liberal. Ele era cardíaco e tinha 2 pontes de safena. O velório na Academia Paraense de Letras reuniu familiares e amigos. Nas expressões de tristeza, muitos pareciam não acreditar na perda. Ele realmente era o grande historiador da cidade de Belém. Muito amor, com muito rigor, com muito cuidado na sua qualidade jornalística, de escritor voltado para as coisas da terra, da sua região, que ele amava de uma maneira extraordinária. Ele amava Belém de maneira total, vital. E a ironia da história é que ele morre 2 dias antes da cidade aniversariar. A cidade faz 384 sem a presença de um dos seus filhos mais extremados, Carlos Alberto Roque. Sem dúvida, uma grande perda. O Carlos Roque era, além de um amigo pessoal, um colaborador da Casa da Cultura no Estado. Recentemente publicamos o último livro dele, o primeiro tomo, sobre Magalhães Barata. De qualquer modo, fica o trabalho do Roque, fica o seu entusiasmo como exemplo pelas coisas do Pará, pela história do Pará, a sua paixão pelo Antônio Lemos, o seu vivo interesse pelo período do baratismo no Pará. Em síntese, um paraense ilustre que viveu, acreditou, publicou, pesquisou, lutou pelas coisas da nossa terra, da nossa gente. Carlos Roque faleceu deixando para trás um dos seus maiores sonhos, ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele foi eleito em dezembro do ano passado e assumiria nos próximos meses. Historiador, jornalista e escritor.